paz do Senhor, meus irmãos. Vamos então para a nossa aula de Geografia Bíblica pelo IBPEA, Instituto Bíblico de Pesquisa e Ensino de Antonina. Estamos então na quarta aula e começamos, obviamente, pelo início de tudo. Nesse relato da Bíblia, Deus, em sua infinita misericórdia, concede uma nova oportunidade para a humanidade. E, escolhendo o seu servo Noé, ele orienta que Noé construa uma arca com sua família para que seja preservada a raça humana, porque o Senhor decidiu, então, acabar com a humanidade que estava em pecado. O nosso ponto de partida é onde a arca aportou. Nós vamos conhecer, então, a região onde a arca ficou estacionada e onde iniciou tudo, onde iniciou a humanidade. Como o nosso foco é, obviamente, a geografia, nós vamos estudar a dispersão dos povos após o dilúvio, que terras eles habitaram, que locais eles povoaram. Nesse sentido, vamos estudar os filhos de Noé, Sem, Cam, Jafé, e estudar os seus 16 netos, que são citados nesse início de repovoamento da humanidade. E como o nosso foco continua sendo geografia, é o objetivo da nossa aula, nós vamos ver que povos se formaram através desses descendentes de Noé, e com isso vamos localizar onde iniciou esse mundo antigo, que região desse mundo antigo foi habitada. E vamos também estudar por que essa região do mundo antigo ficou conhecida como Crescente Fértil. No desenrolar da aula, vamos então saber por que foi denominado e quem chamou pela primeira vez essa região do mundo antigo de Crescente Fértil. Nossa aula, repetindo, vai se basear então na dispersão dos povos após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, seus 16 netos, respectivamente, na localização do mundo antigo e na denominação dessa região como Crescente Fértil. A dispersão dos povos após o dilúvio. Após o dilúvio, Noé e sua família habitaram na região do Monte Ararat. Esse monte é localizado onde hoje é a atual Turquia. Fica próximo à fronteira do Irã e a Armênia. Na dispersão dos povos, após o dilúvio, depois que saíram da arca, Noé e seus 3 filhos, eles foram os responsáveis por povoar novamente a terra. E conforme está escrito na Bíblia, em Gênesis 10, é possível localizá-los da seguinte maneira. Sem e seus descendentes povoaram as regiões do sudoeste da Ásia. Cam e seus descendentes povoaram a região da África, Canaã e a Península Arábica. Jafé e seus descendentes povoaram a Europa e uma parte da Ásia. Quando Noé e sua família saíram da arca, eles eram as únicas pessoas na terra, evidente. Coube então aos seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e, é óbvio, as suas esposas, serem os responsáveis por povoar a terra, por meio dos filhos que nasceriam, e também dos netos, e assim sucessivamente. Deus deixou para nós amplas evidências para confirmar que toda essa geração, esses 16 netos de Noé, realmente existiram e que os nomes que são mencionados na Bíblia realmente são os nomes exatos daquelas pessoas. As primeiras gerações após o dilúvio viveram até a velhice extrema, com alguns desses homens sobrevivendo aos seus filhos e netos e bisnetos. Os 16 netos de Noé eram os chefes de seus clãs e familiares e se tornaram as grandes populações nas áreas em que habitaram. Esses primeiros povoadores da terra e seus descendentes, eles, nos seus locais onde eles se estabeleceram, eles
adquiriram certos costumes que foram passando de gerações em gerações. Enumerando alguns desses costumes, que fica óbvio nos relatos históricos, arqueológicos e bíblicos, as pessoas em várias áreas chamavam a si mesmas pelo nome daquele que era o seu ancestral comum, ou seja, eles começavam a chamar a sua vila, a sua cidade, o seu povo, pelo nome do seu ancestral. Eles chamavam as terras que ocupavam e muitas vezes a sua principal cidade, como eu disse, e até o principal rio, pelo nome do ancestral. Ocorre que, infelizmente, muitas vezes, várias dessas nações e tribos começaram a adorar seus ancestrais. Pelo fato dele ser longínquo, dele viver muito tempo, dele ter longa data, começaram a adorá-lo como um deus. Quando isso acontecia, era natural para eles nomear o seu Deus em homenagem àquele ancestral que eles conheciam. Ou ainda reivindicavam que o seu ancestral, por ter vida longa, ele era o seu Deus. Isso a gente vê diversas vezes ao longo do relato. Eles se afastam da adoração direta a Deus e começam a adorar o seu ancestral que tinha vida longa. A história secular fornece muitas evidências para mostrar que os sobreviventes do dilúvio de Noé eram figuras históricas e reais, cujos nomes foram gravados indelevelmente em grande parte do mundo antigo, ou seja, como eu acabei de falar, eles iam dando nome desse ancestral para as cidades, para os locais, para as montanhas, para os rios. Todas essas evidências foram preservadas de uma forma que nunca poderão se perder. Toda engenhosidade dos primeiros habitantes da Terra não pode ser apagada, porque deram nome às montanhas, construíram suas cidades com pedras, fortificações que duram até os dias de hoje. Então, é evidente que existiram e que passaram por ali, deixaram sua marca. Esses povos primitivos que fundaram e fizeram as primeiras nações habitaram a região do mundo que nós denominamos de mundo antigo. E é evidente que, primeiramente, é necessário localizar a posição geográfica do mundo antigo na superfície da Terra. Para isso, observe o mapa mundi, onde destaca o local do mundo antigo. Em termos gerais, pode-se delinear a área do mundo antigo da seguinte maneira. Ao norte, começa na Espanha e passa pelo norte da Itália, também do Mar Negro, e vai até o Mar Cáspio. Ao leste, descreve uma linha reta que começa no Mar Cáspio, passando pelo Golfo Pérsico e vai até o Mar Arábico. Ao sul, descreve uma linha reta que começa do Mar Arábico, vai em direção ao oeste, passando pela Etiópia, terminando no deserto da Líbia, no continente africano. Ao oeste, descreve uma linha reta que parte do sul do deserto da Líbia e termina na Espanha, abrangendo todo o Egito e as regiões do norte da África. Esta é a localização geográfica do mundo antigo. E essa região do mundo antigo ficou conhecida geograficamente e na história como o Crescente Fértil. Como nós já estudamos nas aulas anteriores, esse mundo antigo é o que chamamos de Oriente Médio. E essa região do Oriente Médio, onde se localiza o mundo antigo, é ela que ficou conhecida como Crescente Fértil. E o que vem a ser o Crescente Fértil? O Crescente Fértil é a região do Oriente Médio conhecida como o berço da civilização. Essa expressão é usada para indicar o fato de que essa região, rica em recursos minerais, naturais, foi o berço das primeiras sociedades do mundo. O Crescente Fértil ocupava o mesmo território dos países agora atuais: Iraque, Israel, Líbano, Síria, Jordânia, partes do Egito, a Turquia e o Irã. Por volta de aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo, as primeiras sociedades e as primeiras culturas
que haviam sido formadas nessa região do mundo foram as que mais prosperaram. E por que o Crescente Fértil era tão rico em recursos naturais? A resposta é muito simples. Basta observar o mapa para perceber que a região é demarcada por vários rios. Os rios do Crescente Fértil forneceram muito da sua natureza para as populações. O Nilo, o Tigre, o Eufrates são os principais rios que sustentavam a fertilidade da região. A maior parte do Crescente Fértil está entre os rios Tigre e Eufrates. Alguns tratam o vale do rio Nilo e as áreas férteis relacionadas a ele como também fazendo parte do Crescente Fértil, porque o extremo norte do rio Nilo também é considerado parte do Crescente Fértil. Mas como e por que o Crescente Fértil recebeu esse nome? O Crescente Fértil foi assim chamado devido à natureza fértil do seu solo e ao fato de que a área tinha a forma de um crescente. Esse termo, no entanto, pode ter sido influenciado pelas inclinações e preconceitos orientalistas da pessoa que foi o primeiro a dar o nome. Foi o antropólogo, arqueólogo, egiptólogo, historiador e orientalista chamado James Henry Breasted. Ele viveu entre 1865 até 1935. Foi esse historiador, antropólogo, James Henry Breasted, que deu o nome de Crescente Fértil. Ele nomeou essa região para chamar a atenção dos estudiosos da sua época, para que eles prestassem atenção em todas as propriedades benéficas que vinham dessa região. E por que a região do Crescente Fértil é tão importante para os historiadores e arqueólogos? O Crescente Fértil é importante na história mundial porque foi o local dos primeiros desenvolvimentos na agricultura. Como os indivíduos não dependiam dos seus próprios esforços para produzir alimentos, eles puderam então se enganjar em outras atividades, como, por exemplo, a produção de bens, e ainda sobrava tempo para a filosofia. Como resultado dos avanços da agricultura, formaram-se sociedades complexas e sedentárias. Esses desenvolvimentos diferiram das culturas transitórias nômades anteriores e deram origem à cultura moderna. Alguns dos primeiros países do Crescente Fértil a serem formados, que se tornaram sociedades predominantes na região, que influenciaram a maioria daqueles que vieram depois, foram, por exemplo, o Egito. O Egito, o nome original dessa civilização, Kemet, se referia à natureza fértil da região do norte do país. O rio Nilo tornava o solo próximo e escuro. E Kemet significa terra escura e era rica em nutrientes. Isso levou ao desenvolvimento de práticas agrícolas e da criação de animais. Já por volta do ano de 8000 a.C., existia já gado pastando às margens do Nilo. Existiam os assentamentos das cidades e começaram a ser desenvolvidos as cidades por volta de 6000 a.C., cidades prósperas, quando também foram criadas práticas padronizadas de agricultura. Artesãos começaram a se especializar na criação de produtos e isso fez com que o Egito fosse uma das primeiras civilizações a se modernizar. Uma das grandes civilizações que também despertou nessa região do Crescente Fértil é a Suméria. Ela estabeleceu as primeiras cidades urbanizadas, incluindo a cidade de Eridu, a cidade de Uruk, na última metade do 6º milênio a.C. O interessante é que a história conta que a cerveja e outros produtos agrícolas foram criados pelos sumérios. Em 3.400 anos antes de Cristo, a religião começou a ser uma parte importante, não apenas da vida espiritual dos cidadãos, mas também da vida material. Começaram, então,
a formar os templos, os zigurates e a religião propriamente dita. A comida excedente que sobrava da agricultura predominante e próspera da região, os sacerdotes levavam para o templo para guardar, e os sacerdotes, nesses edifícios que construíram para a religião suméria, distribuíam a comida para o povo. Em 1700 a.C., foram pelos sumérios codificadas as primeiras leis criadas. A famosa lei de Hammurabi. Avanços na ciência, avanços na matemática e outros setores da vida foram criadas por essa civilização, a Suméria. Também encontramos uma outra civilização que foi muito próspera no Crescente Fértil, era a civilização fenícia. Essa civilização que ocupou a mesma região que hoje conhecemos como Síria e Líbano e Israel, diferente das outras civilizações que prosperaram com a agricultura, esta estava preocupada com o comércio e principalmente em usar o mar para sustentar os seus cidadãos. Então eles eram um povo marítimo, que usavam o comércio marítimo, a pesca, enfim, viviam em função do mar. Por volta de 3.200 a.C., já existiam a cidade de Tiro e Sidom, e foram gradualmente sendo desenvolvidas estas cidades. Antes que 500 anos se passassem, cidades e civilizações vizinhas haviam sido firmemente estabelecidas nessa região. A Fenícia se concentrou na fabricação e comercialização de mercadorias. Uma grande contribuição do povo fenício foi a codificação do alfabeto. A civilização no Crescente Fértil começou antes de 9.000 a.C., quando a irrigação começou a ser desenvolvida às margens dos rios. Ao mesmo tempo que a domesticação de animais começou a ser usada. Em meados do 5º milênio a.C., a domesticação de ovelhas já estava amplamente sendo utilizada em todo o Crescente Fértil. Por isso, essa região é tão importante e foco dos estudos históricos, arqueológicos e, no nosso caso, de geografia. Para finalizar a nossa aula no canal, vamos enumerar os 16 netos de Noé, começando pelos filhos de Jafé. Gênesis, no capítulo 10, do versículo 1 até o 2, diz o seguinte: estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meser e Tiras. Estes, então, são os 7 filhos de Jafé, o primogênito de Noé. Em seguida, vamos enumerar os filhos de Sem. Em Gênesis, no capítulo 10, versículo 22, encontramos a relação dos 5 filhos de Sem. São o primeiro filho Elão, a Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Repetindo, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E por último, relacionamos os filhos de Cam. Está em Gênesis, capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Cam são o primeiro, Cush, Misraim, Put e Canaã. Esses 16 netos de Noé, relacionados no capítulo 10 e também no capítulo 11 de Gênesis, são os que biblicamente dão origem a todas as nações conhecidas do mundo antigo, nações que até hoje permanecem com os nomes propriamente dito desses netos de Noé. Na nossa apostila do IBPEA, Geografia do Antigo Testamento, parte 1,
Está bem detalhada cada nação que surgiu desses netos de Noé. Aqueles que quiserem adquirir a apostila, vamos deixar os contatos e maneiras de adquiri-la e estaremos mandando prontamente para poder ter um maior acompanhamento da aula, que o conteúdo é muito para poder descrever neste áudio. Então, deixaremos o contato e se gostaram da aula, deixe o seu like, compartilhe e divulgue. Que Deus em Cristo abençoe cada um que continue querendo aprender cada vez mais da Bíblia Sagrada. Até a próxima aula, se Deus quiser.